Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer esse chinelo aqui. Na verdade é uma sandália, né, praticamente. Que nós vamos precisar para fazer esse chinelo. A gente precisa de uma Havaianas desse modelo, chama Freedom. Havaianas Freedom. Fita de cetim 0 é essa fininha aqui, vermelha, 6,5 metros mais ou menos para cada pé, então são 13 metros dessa fita. Um par de pavão, strass vermelho, número 12, fio de nylon 35, agulha, tesoura, estilete, alicate furador e alicate normal. Nós vamos começar tirando o nome da Havaianas com o estilete, sempre para lá, para não machucar a mão. A gente vai fazer essa parte aqui de trás primeiro, por causa do acabamento aqui, né? Eu prefiro fazer a parte de trás. Eu abro ela. Como que eu costumo fazer o acabamento? Eu não gosto muito de cola, de colar a fita. Eu pego e começo daqui, né? E eu vou fazer um furo aqui com alicate furador. Nesse tamanho aqui, no grande. Médio, né? Nesse daqui. Daí eu vou furar, não aqui onde eu vou começar, um pouco mais pra dentro. Vou fazer um furo aqui. Então, eu vou pegar a fita e vou enfiar aqui dentro desse furo e dar um nozinho. Daí, eu vou puxando ela até esse nozinho entrar no buraco. O nozinho tá lá dentro do buraco, eu corto o excedente, deixando só um pouquinho. E aí que eu vou começar a enrolar. Primeiro eu vou meio assim, eu enfio bem para ele não ficar nem em alto relevo, todo nozinho fica no buraco. Daí eu vou começar de lá pra cá, né? Eu vou começar de onde começa essas marcas aqui da Havaianas. Então eu vou meio assim, né, puxando, dando uma puxadinha para ele ficar firme só. Na verdade, eu vou começar aqui. Daí, eu passo uma vez aqui no começo, escondendo aqui as marquinhas da Havaianas. E aí, o próximo, eu já vou fazer em cima do strass. Entre um e outro strass, segurando essa partinha douradinha que fica entre o strass, né? Pronto, passei, sempre com firmeza, puxando bem para não ficar frouxo. Porque como eu não uso cola, perigoso sair se ficar meio frouxo. Eu não gosto da cola porque com o tempo ela fica meio melequenta. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai passar por baixo do strass agora. Que a gente passou por cima, agora por baixo. Eu levanto o strass um pouquinho e passo a fita por baixo. Muito bem. Eu gosto de trabalhar com toda a fita, porque para não desperdiçar. Eu vou passar novamente por cima, nesse douradinho aqui, que fica entre um e outro strass. Com firmeza, puxando bem. Agora, por baixo. E assim a gente vai fazer toda a tira. Por cima, por baixo, por cima, por baixo. Opa. Se você tiver um strass um pouco maior, 16, 18, dá pra fazer também.
Mas vai ter que colocar, passar, porque a distância entre um e outro vai ser maior. Então vai ter que passar 2 vezes em cima, geralmente 2 vezes embaixo também. Aí tem que ver como fica melhor, como fica para não aparecer a tira embaixo, né? Então aí você vê conforme você estiver fazendo. Dá também para fazer com a fita de cetim A1, que é um pouco mais larga. Facilita na hora de fazer com esses strass maiores. Fica mais fácil. Aqui nós estamos chegando na última pedrinha. Eu vou sempre puxando com firmeza, né? Ele fica bem apertadinho. Aí, ela ficou assim. Às vezes ele fica meio tortinho, mas é só ajeitar com a mão. Muito bem. Termina aqui, passei na última. Vou passar por baixo dessa, né? Para não aparecer a tira. E vou continuando o processo agora sem o strass, só enrolando, passando assim bem pouquinho em cima da anterior, só para não aparecer a tira, mas também não gastar muita fita. E puxando bem para não ficar frouxo o cetim. Eu vou passar aqui para cima, daí eu vou passar pro lado de lá da tira, sim. E aí eu vou passar aqui embaixo. Então, eu dou uma enroladinha aqui nela, descendo bem pouco, só para chegar até ali uma certa altura, para eu poder amarrar, para ficar um acabamento legal. Aqui não precisa ser muito certinho não, a gente desce assim. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá, vou fazer um furo e vou passar a fita. O ideal é ter uma daquelas agulhas grossas de tapeçaria, que aí você enfia o cetim nela e fica mais fácil de enfiar no buraco. Mas, como eu tô sem aqui agora no momento, a gente vai enfiar uma mão mesmo. Só que como ele é fininho, fica fácil. Ok, enfiar aqui no buraco. Toma cuidado na hora de puxar, porque essa tira, ela é bem delicadinha, essa tira da Havaianas. Se a gente puxa com muita força, o cetim rasga. Já aconteceu comigo. E aí não adianta nada, né? Tem que até costurar com nylon para consertar o estrago. Então, puxadinho aqui. E aí eu vou passar, fiz essa argolinha aqui, eu vou passar por dentro dessa argolinha que eu fiz. E puxo. Ela fica assim, né?
Puxa bem. Fica um nozinho, certo? Vou tentar colocar aqui nessa agulha mais larguinha que eu tenho, para eu passar essa linha por baixo do cetim, para poder ficar mais bem acabada. Ó, passo aqui por baixo, certo? E aí eu puxo. Fico assim, daí eu pego e corto. Agora, a gente vai fazer essa partinha aqui, mas sem o strass, não precisa. Vamos começar fazendo aquela mesma coisa. Um buraco para poder fazer o acabamento. Um buraco um pouco mais pra cá, né? Que a gente vai começar daqui. Então, um buraco um pouco mais pra cá. Agora, a gente vai passar a fita nessa parte aqui. Então, a gente vai fazer o mesmo acabamento, né? Vamos fazer um furinho aqui. Só que como aqui é mais fininho, eu vou usar a parte um pouco mais fina do alicate. Eu fiz um pouco pra cá, ó, ficou quase rasguei o chinelo, mas não tem problema, eu vou amarrar ele pra cá e depois como a gente vai enrolar a fita, tem que prestar atenção nesses detalhes, né? E assim a gente vai até lá em cima. Aqui chegando no final, eu vou fazer assim. Passar mais uma vez. Cuidado pra ela não dobrar lá atrás, porque aí fica pegando no pé. Bom, ela fica sempre retinha. Aí eu passo pro lado de cá. Passei pro lado de cá, daí eu venho aqui pra baixo. Passo pro lado de lá, né? Aqui também não tem problema ficar assim, porque o pavão cobre. Mas é bom fazer um acabamento legal, né? Daí eu vou passar uma vez. Que não precisa ser muito retinho, não. Aí eu vou fazer um outro buraco aqui. Aqui dá pra eu fazer com o outro maiorzinho, né? Pra facilitar. Agora a gente vai passar a fita aqui. A gente vai começar amarrando aqui embaixo. E o acabamento dessa é aqui pra baixo. A gente puxa aqui. A gente pode, se a gente não tem agulha e tal, a gente pode fazer um outro esquema. Como pegar a tesoura
e enfiar assim. Olha lá, tá aqui já. Aí eu vou pegar e vou amarrar aqui. Dou um nozinho. Dou uns 3 nozinhos. Daí a gente volta a tira, corta o excesso deixando um pouco e pega a agulha e coloca o restinho pra dentro, assim. Pronto. Daí a gente vem aqui e começa a enrolar da mesma forma que a gente estava enrolando as outras partes. Vai só enrolando até o outro lado. Sempre com firmeza, né? Não esquecer de deixar ele bem apertadinho. Se ficar frouxo, ele vai saindo, fica feio. Agora a gente vai enfiar lá pra baixo para finalizar, fazer o acabamento. Então a gente põe um pouquinho pra fora a tira, né? Tira ela. Daí a gente vai enfiar a fita lá pra dentro. Novamente, se eu tivesse aqui a agulha, seria mais fácil. Mas como eu estou sem, a gente faz o que pode. Aí pronto, aí. Não é tão difícil assim também. Então, daí eu puxo bem e vou dar uns nozinhos aqui, né? Daí volta, tira, né? Aqui fica assim. Daí eu corto. Daí eu coloco o excesso pra dentro. Pronto. Finalizamos essa parte. Agora a gente vai pregar o pavão. A gente vai pregar ele aqui assim. Então, o que que eu faço? Eu centralizo o pavão. Eu gosto de começar aqui por cima, porque ele fica certinho. Eu coloco ele no lugar certinho, no centro, ó, em cima dessa partinha aqui, né? Eu vou pegar o nylon, colocar na agulha, uns 80 centímetros de nylon. Dou um nozinho. E eu vou descer com a linha aqui, porque eu quero esconder o nó de baixo aqui do pavão, né? Então, eu vou pôr o nó aqui em cima. Aí, eu centralizo o pavão lá e vou começar a pregar. Eu subo aqui por cima, eu quero fazer um ponto aqui. Aqui em cima, só um ponto para ele ficar presinho, porque na verdade a gente vai estar prendendo essas partinhas dele. Então, vou pôr um ponto aqui só para ele ficar no lugar aí. Aqui embaixo, eu tento colocar o nó mais o ponto mais pertinho possível de onde eu desci, para ele não ficar um pontão grande lá. Embaixo, e aí não machucar o pé, né? Tem gente que é alérgico também a
Ele tem um buraquinho aqui, ó. Tá vendo? Eu posso descer por ele. Tem gente que é alérgico a nylon. Daí, se o nylon não praticamente não aparecer, né? Daí eu desço lá do outro lado. Isso, ele fica por trás dessa coisinha aqui. Muito bem. Agora eu vou subir perto aqui de onde eu desci, porque eu quero ir lá na asinha. Eu vou prender essa argolinha que ela tem aqui, ó. Então eu vou subir ali, chegar nela. Eu já tô em cima, né? Daí eu passo lá por cima, não tem problema ficar bastante fio assim, né? Porque não aparece. Então, coloco ela certinho aqui no meinho, né? Centralizo aqui no meinho da tira e desço. Aqui eu vou dar uns 3 pontinhos de cada lado. Já é o suficiente. Daí eu vou subir aqui só pra finalizar agora, né? Dar um nozinho. Pegar aqui nesse fiozinho. Daí eu vou dar 3 nozinhos. Puxa bem, e daí para eu esconder o nó, eu pego e entro com a agulha, vou entrar desse lado aqui, pra cá, pego um pouquinho do chinelo e saio aqui em cima mesmo, só pra linha esconder, né, essa pontinha final que fica. E puxo. Ó, ele esconde um pouco, ele vai pra cá o nó. Daí é só cortar. Agora eu vou começar daqui de baixo já tá aqui centralizadinho bonitinho, né? Começo daqui, prego aqui, né? Daí eu vou pra cá, pra ficar mais fácil pra vir pra cá. E finalizo. Nozinho pra baixo, pra cima do chinelo, mas embaixo da coisa. Então eu vou pôr mais ou menos aqui, assim. Embaixo do pavão, né? Pra esconder. Posiciono o meu pavãozinho e começo a trabalhar. Esse aqui a gente vai passar só uma vez, porque as argolinhas elas ficam pra fora da tira. Essa parte de cima tem 2 argolinhas e elas ficam pra fora da tira. Então esse aqui é só pra firmar, porque ele já tá bem preso. Ó, tem uma aqui e uma aqui. Como já tá bem preso, né? Não precisa tanto, só pra firmar ela aqui no lugar, não ficar dançando. Então a gente vai pegar uma argolinha do lado, a argolinha do outro e subir. Daí eu preguei aqui tudo, né? Preguei aqui, subi, preguei aqui, aqui
Eu finalizei da mesma forma que eu tinha finalizado aqui e está pronta a nossa sandalinha.